E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu gosto do Salmo 150 esse. Gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Olha, tá dando uma bugada na minha cabeça, tá? Porque ultimamente eu tenho falado muito sobre a lei, né? Sobre as coisas que estão escritas no livro da lei, né? E não que tudo que a gente tem que fazer é decreto e tudo mais, mas eu acredito que quando a gente faz para o Criador e com o intuito de agradar o coração do Criador, ok. Então por que, meu Deus, que tem isso escrito no Novo Testamento? Que aqui, ó, Romanos 10, fala assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que está escrito isso? Se Jesus, o Cristo, veio cumprir a lei e não abrogar. E aí pega e me dá uma dessa. Entendeu? Não que eu não soubesse. Não que eu não tivesse sabido. Não que eu não tivesse sabendo. Tô brincando, tá, gente? Sei. Não que eu não soubesse disso, entende? Mas aí fica essa coisa. Entendeu? Por isso que eu tenho um pé atrás com o apóstolo Paulo. Eu tenho um pé atrás com o apóstolo Paulo. E a gente vai se ver no céu e aí eu vou poder falar com ele. Não sei não, hein? Porque me parece um pouco de fermento. E quando Cristo vai lá e fala pra gente, o Messias, eu gosto de chamar de Messias, pega e diz, opa, que não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas, por que que eles vão lá e me dão um ênfase desse tamanho sobre a lei? Vai prejudicar a maioria das pessoas, porque daí elas são cegas, elas vão nas sutilezas. Não precisa cumprir mais nada, nós somos, entendeu? E outra, se você vai ler bastante Romanos, assim, né, você fica de cabelo em pé, entendeu? Porque, ó, acabou, o fim da lei é Cristo, então a misericórdia está sobre a nossa vida, quer dizer, então você pode andar abominável, você pode fazer um monte de coisa abomináveis, e aí depois eles falam lá embaixo que não, de modo nenhum. Me ajuda, né? Me ajuda? Por que eles colocam aquele monte de fermento? Não, você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça, o favor imerecido está sobre a sua vida, você não precisa cumprir mais nada, porque aquele que vive pela lei, se pela lei será justificado. É uma bagunça, tá? Que fazem na mente da gente. E aí como é que faz? Como é que se faz? Pede ajuda para Deus. Porque se tá escrito várias coisas está escrito. Em relação à pureza, à santidade, a santidade de Deus. Levítico simplesmente fala sobre santidade, separação. Separação, santidade, santidade, separação. Enquanto a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o eterno. Ninguém verá Deus sem santidade. Se você não se santificar, você não verá Deus. Essa graça que é colocada de uma maneira assim, ó, você pode fazer o que você quiser. Cuidado. Porque se a palavra diz que a porta, entendeu? Você tem que... Tá, mas por que colocaram isso aqui? Me diz, por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Será que de repente, lá, romanos, deviam estar vivendo assim, tipo, totalmente, para aquela época eu digo, né, totalmente fariseus, que eu digo assim, né, querendo mostrar, por isso que eu digo que os judeus, eles são, ó, eu gosto, apesar de eles não seguir, a maioria não segue o Messias. Existem os judeus messiânicos? Existem, mas eles têm um monte de outros livros que nós não temos, que tem um monte de sabedoria, ó, naquela época acontecia isso, isso, isso. Os judeus, eles iam pra sinagoga ficar gritando lá, orando em voz alta pra todo mundo ver que eles eram mais santos que todo mundo. Entendeu? Ou então dizendo, esse que te digo, fazendo, entregando as coisas assim, tipo, arrotando alto, entendeu? Fazendo abençoando os pobres. Ó, como eu sou ótimo, como eu sou um ser humano bom. Eu abençoo os pobres. E hoje em dia continua acontecendo. Entendeu? Com talite gigante, com um kippah enorme, com tefilim também. Não sei, gente, vai que era isso. Entendeu? E aí, por isso que ele escreveu isso aqui. E aí a gente tem que cuidar com o fermento, cuidado com o fermento que leva toda a massa. E por que a palavra diz assim, é que, tipo, poucos são os que entram pelo caminho estreito? Porque confundem. Não, é liberdade, para liberdade nós somos chamados. Para liberdade nós somos chamados. Cuidado com essa liberdade que pode te deixar fazer abominável diante dos olhos de Deus. Eu posso fazer tudo. Eu já andei nessa porta, eu já andei nessa porta. Eu vou fazer, né? Porque Deus conhece meu coração, né?
Entendeu? Aí, se você vive pela graça, que é o fim da lei, então não vale mais nada. Então você pode fazer o que você quiser. É verdade ou não é? Não. E tá escrito ali, ó. Ah, de modo nenhum andareis de qualquer jeito. Tá, então me ajuda? Me ajuda a entender isso aqui. Entendeu? E aí vira vã filosofia. Não, assim, pois bem, veja tanto, veja como, veja. Enquanto Talmud, a Torá oral, explica que não. Que, verdadeiramente, ele é o Messias, né? Os messiânicos, eu digo, né? Mas, vamos lá, abrir as aspas. Entendeu? Vamos abrir as aspas? Que tem que cuidar com o fermento dos fariseus e realmente eu fico com medo. Entendeu? Quando eu vejo essa liberdade assim absurda que não, que o cumprimento, entendeu? Que Jesus veio, cumpriu tudo e aí assinado embaixo, acabou. E aí quando Jesus volta, ele busca só quem tá realmente dentro do caminho, que é seguindo o quê? A palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho, que é Ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ok? Né? E mais um monte de promessa, um monte de coisa. Então, se tá escrito lá, ó, vamos no final ou no início? Nós temos que olhar para o final, que é agora que nós estamos na finaleira. Se não se organizar, fica. Por causa dessa lei barata aí que colocaram, tipo, essa lei barata que eu digo, a graça barata. Você pode fazer o que você quiser, tá? E aí? Olha só. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no 22:15 também está escrito que ficaram de fora os cães, que são os que cometem imoralidade sexual, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, que daí idolatria pode ser por várias coisas, tá? Não é só por santinho, não. Pode ser marido, pode ser dinheiro, pode ser uma obsessão por sei lá o quê, pelo um filho, por um monte de coisa. A raiva, inveja, língua má, pode ser um monte de coisa. Você idolatra, você põe acima de Deus, você põe... vou falar, sei lá, um desvio de conduta. E qualquer que ama e comete a mentira também. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então é bom a gente ficar ligado nesse checklist e olhar se realmente, se eu estiver fazendo tudo isso aqui, eu não entro nessa listinha do checklist. Entendeu? Tá, mas se eu cometer abominação, se a palavra de Deus diz que, se aqui, ó, lá no início, Levítico, diz que ele manda nós não fazer nossas almas abomináveis comendo comida impura. E a gente come comida impura mesmo sabendo? E aborrece a alma de Deus, aborrece o coração de Deus fazendo isso? A gente entra nessa listinha aqui, ó. Não entraremos. Vamos bater lá na portinha? Então, você cometeu coisas abomináveis, né? Tal dia, então. Não vai entrar, querida. Tu imagina que desespero? Por uma bobeira, porque tá escrito aqui. E ainda tá escrito assim, ó, que essa palavra não está longe. Então, aqui, ó, em Deuteronômio 30, fala assim, 30:11, fala assim, ó, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, tampouco está longe de ti. Entendeu? E aí, enquanto Jesus mesmo, e Yeshua, veio falar para nós o quê? Não vinha abrogar a lei aos profetas, mas cumprir. Cumprir. E aí, entra aquele monte de coisas ali dentro para confundir a nossa mente. Por quê? Se você não estiver firmado realmente aqui, você entra na coisa. Porque Romanos é somente isso, lei e a graça. Não viva mais pela lei, viva pela graça, o favor imerecido, ok? Gente, dos exemplos maiores, porque ele fala bastante de coisa aqui, que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, nós temos que ser misericordiosos, ok? Então, tipo assim, o que eu acredito que seja, tá? Que se você tiver de usar de misericórdia com a pessoa e não cumprir a lei, ok, entendeu? E isso aí vai passar batido. Tendo misericórdia num sábado, de repente, você, sei lá, não sei, você vai ter que quebrar o sábado ajudando uma pessoa. E eu acho que isso não é uma quebra. Entendeu? Que existem coisas assim que, tipo, que é mais... que se sobressair a misericórdia, aí tá tudo bem. Então, tipo assim, ó, ali na lista de animais, tá dizendo assim, não comer o chofrango. O chofrango é aquele bicho
que ele bate com a presa dele na pedra para quebrar os ossos. Então ele não usa de misericórdia com a presa dele. Ele podia primeiro matar, depois quebrar os ossos. Não, primeiro ele fica batendo até quebrar todos os ossos. Mesmo assim, ele não tá tendo misericórdia com o corpo do alimento dele, né? Tipo assim, entende? Então por isso que a gente não pode comer animal vivo, um monte de coisa ali tá escrita. Por conta da misericórdia. Ó, Jesus, ali na hora daquela mulher adúltera, pegou a mulher em adultério, né? Já ficamos complicado porque não nem colocaram um homem ali. Então tem coisas que você tem que ficar ligado para entender por que estão fazendo isso. E aí Jesus pega e ele não descumpriu a lei, porque pela lei ela tinha que ser apedrejada, entendeu? E aí eles falam, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que incrível. O que ele usou? Da misericórdia para com a pecadora. Só que depois que saiu todo mundo, ele falou, mulher, né? Alguém te condenou? Não. Então, vai e não peques mais. Oh, beleza? Tu tá tendo perdão dos teus pecados. Entende? Então, não tá dizendo pra gente não cumprir, mas tá dizendo que se em algum momento a gente, de repente, dá uma desviada, porque ninguém é justo, ninguém é puro, ninguém é santo, ninguém vai andar 100%, provavelmente era isso que estava acontecendo ali nos romanos, né? Não sei, né? Aí a gente tem que tirar um monte de achismo de dentro de nós pra não pecar contra Deus. Porque, na verdade, a Babilônia, a mãe das meretrizes, a grande prostituta, ela só traz engodo pra enrolar todo mundo. E aí, nessa, muda de sábado para domingo. Não, você pode fazer o que você quiser, que tá tudo bem, que Jesus já pagou pra você, tá? Só que daí, quando fechar a porta, quem que vai pagar a conta? Cadê aquela moça que falou pra mim que o favor merecido tava tudo certo? Você vai procurar quem te condenou? Não, só vai dar um desespero absurdo e você vai dizer, poxa, tava na minha cara, não tá escondido. Não. Te não é encoberto, tampouco está longe de ti. E são coisas simples, tá? São coisas simples que tá ao nosso alcance de fazer. Nos santificar. Sede santos como eu sou santo. Separado. E eu acredito que muitas coisas, principalmente alimentícia, ó, eu vou abrir uma aspas, me achem louca se quiser. Meu Deus, eu vou falar. Isso aqui aconteceu depois do dilúvio, certo? Ó, subiu, desceu, não sei o que, não sei o que lá, tal, as coisas, né? E aí, o que acontece? As misturas, né, de anjos com seres humanos morreram, a maioria morreu. E aí ficou, acho que 40 dias ou mais, todo mundo boiando ali, aquele cadáver. Gente, micro-organismos, bactérias, muitas carnes, muita coisa, não sei o que, grudaram nas pedras. E aí formam o quê? Foram pro fundo do mar. E aí começaram o quê? Criar esses micro-organismos que hoje pode ser essas coisinhas que a gente quer comer e não pode. Minha cabeça de criança pensando, tá, talvez seja isso. Entendeu? Porque daí a gente come coisa que não é pra comer. E ponto final. E que vai prejudicar a nossa alma. Porque tem resquício, assim, de gente, de ser humano com onde caído, com mistura que não é pra ser. Lógico que hoje não é mais, porque já morreram, já viveram, já morreram. Mas é segmento daquilo. Eu penso, tá, gente? Eu não estou criando heresia. Não está escrito na Bíblia, nem no Talmud, nem um livro separado, nenhum tipo de apócrifo que eu li. Não tá escrito. Mas a minha cabeça pensa. Entendeu? Igual, tipo, a natureza maligna de um animalzinho. Deus já vê, não vai dar, ele vai contaminar a alma dessa pessoa. Eu não quero que ele coma, então ele fez a listinha pra gente. Compreende? Ficou esquisitinho, né? Gente, não ri de mim, tá? Não ri de mim, por favor. Por favor. Então é isso. Então eu acredito que Deus, ele faz tudo pra nos guardar, pra nos proteger, entendeu? E aí se pega um Messias que vem salvar a nossa vida e pega e libera tudo, que Cristo que é esse? Que Messias que é esse? Que não ensina a gente a fazer nada. Entendeu? Daí tá escrito lá também assim, que eu fiquei bem chocada, tá? O fim da lei é Cristo. Foi ele mesmo que disse? Romanos tá escrito. Os judeus os judeus rejeitam a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fica bruto ouvindo assim, né? Então vocês não podem cumprir mais nada, tá tudo bem. Vocês podem comer carne de porco, vocês podem comer, fazer tudo aí, quebra o sábado, faz tudo que é coisa errada. Entendeu? Você pode fazer tudo? Então, não fica assim meio esquisito? Eu não sei, gente. Eu fico com o pé atrás.
É óbvio que eu não vou negar o que está escrito aqui, porque a palavra diz que a gente não deve negar. Mas eu fico com medo do fermento dos fariseus, entendeu? Eu fico com bastante medo. E a gente fica com medo de contestar. E nessa hora eu contesto a Deus, assim, me ajuda a entender isso, entendeu? Me ajuda a entender, porque os meus olhos se abriram para a lei, porque eu quero cumprir, eu quero agradar o coração de Deus. E ser cumpridor, assim como Cristo também foi, né? Não que eu estou rejeitando, dizendo que não foi suficiente, eu vou ter que ser limpinha da Jesus. Tá, Messias, eu vou precisar fazer algumas coisinhas aqui que não fizesse direito. Não é isso, veja bem, não é isso. Mas ele veio cumprir certinho, ele veio fazer. E o que tiver ao meu alcance eu irei fazer, porque não tá longe de mim, não é uma coisa absurda, meu Deus, não irei fazer, né? E por que eu vou fazer a minha alma se tornar abominável diante dos olhos de Deus, se ele fala que é abominação? Me diga. E não só ele, os outros profetas também falam em relação a isso, das pessoas, eu acho que Isaías também fala na questão da contaminação. Ó, Isaías 65 também está escrito. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. E de um povo que não se chamava pelo meu nome. E disse, eis-me aqui. Provavelmente era Israel que ele estava falando. Que não era Israel, era outro povo. Provavelmente nós que somos chamados filho de Benoa, que é filho de Noé. Entendeu? Mas é um povo que me irrita, ele fala. Depois ali em cima ele fala, no 3. Por quê? Porque comem carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Isso aqui, o profeta Isaías falando sobre. Entendeu? E eu acho que é de Sião que ele tá falando. Então, assim, gente, não é tão simples como a gente pensa que é, tá? Eu acho que nos enganaram e esse é o tempo que a gente precisa estar se acordando, se levantando e pedindo para ele desvendar nossos olhos, entende? Que eu acho que não que a gente tem que dizer, olha aqui, eu fiz tudo certinho, tá? Mas colocar assim, não, eu vou fazer por amor a ti, eu vou tentar me santificar o máximo que eu puder, porque sim, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que você acha que é santidade? Fazer tudo o que você quiser, usar a roupa que você quiser, fazer o seu corpo do jeito que você quiser, isso é santidade? O que é santidade para você? Se não separação desse mundo. Então aí a pessoa ouve o que ela quer, ela faz o que ela quer, ela come o que ela quer, ela nem agradece a Deus, ou tipo, ela vai, não, agora eu vou guardar o domingo, tá? Porque, ou a segunda. Não, domingo não, porque domingo eu também trabalho, então eu vou guardar a segunda, tá? Isso é santidade? Isso é santificação? Entende que a gente tem que começar a se questionar e dizer, nossa, está tudo que em fio de goela abaixo pra gente, tem que pedir pro Espírito Santo revelar pra gente o que é pra gente fazer de verdade, que na verdade está tudo escrito, e fazer o que Jesus falou, porque por que eles não deram ênfase naquilo? Que ele não veio para revogar a lei, mas sim cumprir, né? Por que não deram mais ênfase? Por que em outros livros não falam isso? Né? Novamente, de outra forma, e para que até que entre na nossa cabeça que, ó, tem que cumprir. Né? Será que a mãe das meretrizes não botou? Porque isso aqui, depois dos concílios de Nicéia, foi mexido nas escrituras muitas vezes. Óbvio que está aqui, e eu acredito que está aqui o que Deus quer que a gente saiba. Mas eu acho que um pouco mais a gente tem que escavar, tem que procurar, tem que ir atrás com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E aí sim, eu acredito que Deus vai abrindo o nosso entendimento. Mas eu não sei se é assim de qualquer jeito, tá? Honestamente, eu não acredito que seja assim de qualquer jeito. Eu vou seguir do jeito que eu quiser, porque, assim, Jesus já veio por mim, tá? E ele já é a graça, o favor imerecido, então, tipo, não preciso fazer mais nada. Será? Várias vezes eu tô fazendo coisas que eu pensei assim, será que isso aqui realmente é do Criador? Será que isso aqui realmente faz sentido eu estar fazendo isso? Né? A gente tem que se questionar, gente. Temos que nos questionar. Principalmente sabendo que nós somos a última geração. Não tem mais depois da gente, tá? O tempo está se abreviando, as coisas estão acontecendo à nossa cara. O anticristo está prestes, é assim, ó, abrir e fechar de olhos. Eu não acredito que vai durar mais de 5 anos para esse cara se manifestar. E o que eu tô falando aqui não vai ser tão simples de falar, porque até isso aqui eles vão começar a queimar o filme. Não pense você que Bolsonaro veio para ser o baita do presidente, não. Ele veio para queimar o filme do Evangelho, porque, ó, depois veio o L, e aí o que o L tá fazendo? Não, já não pode mais falar da palavra de Deus no Senado. Não pode falar dialetos, Deus te abençoe. Não pode falar, porque ofende a religião do outro. Me poupe, né, gente? Pode ter certeza que o Bolsonaro vai voltar pra acabar de queimar o filme mesmo, pra daí o anticristo chegar e abrir o caminho. Eu acho, tá? Eu acho. Eu não sei, só acho.
Eu e minhas achações, as minhas achações engraçadas. Mas a questão ali dos micro-organismos, os moluscos que a gente não pode comer, quem sabe não é verdade, né? Não que seja eles agora, porque imagina, já passaram-se 2000 anos. E segundo os judeus, nós estamos no ano 5.783. Esse mês a gente pula para o ano 5.784. Estamos chegando Yom Kippur, gente. É bom que você reveja também, coloque no seu coração, o seu coração na presença do Criador. Eu vou dizer para vocês que aconteceu uma coisa bem engraçada. Não engraçada, no mínimo peculiar. Uma cliente minha falou que ia parar de beber 3 meses até um certo dia. E ela disse assim, Lani, eu fiz um propósito com Deus e tal. Eu vou falar para elas que você não conhece ela e eu também não vou falar o nome dela. E aí ela disse assim, e aí eu fiquei 3 meses sem beber. E aí termina dia 25 de setembro. Quando ela falou isso, meu coração, eu disse, meu Deus. Ela, o que foi? Deu assim, dia de Yom Kippur, sabia, né? Ela, não sabia. Deu, então. Tá entendendo como Deus, mesmo assim, inconsciente, as pessoas não têm noção, mas ele tá chamando para as pessoas se limparem. Olha só, a menina, fazer um propósito, ainda que não seja um jejum 100%, que não seja aqui profana para falar, né? Porque nós temos que ter um dia de propósito mesmo ali, de estar orando, de estar pedindo perdão, porque a gente erra o tempo inteiro, gente. Entende? Mesmo querendo cumprir a lei, mesmo querendo fazer as coisas certinho, a gente erra. Por isso que tem esse dia específico. E ainda que tenha o Messias, que ainda veio, maravilhoso, que a gente pode mostrar o sacrifício dele e pedir assim, a misericórdia, nos perdoa. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos perdoa por tudo que a gente fez de errado. E aí a gente vai se limpando, entendeu? E estaremos prontos quando ele voltar, retornar. Mas agora não pense você que vai entrar de qualquer jeito, que a porta é larga, você pode entrar de qualquer jeito, beberrão, comilão, profano, sujo, imundo, e vai entrar e tá tudo certo. Não pense. Porque o checklist não é isso que ele me diz. Ai de nós. Caiu o juízo de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Eu espero que edifique você de alguma forma, que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que você tenha entendido até mesmo a minha parábola dos moluscos. Tá bom? Mas que isso ajude você de alguma forma a se manter mais firme em Deus, seja cumprindo, ou seja mais próximo do Criador, seja querendo entender o coração de Jesus e querer agradar o coração dos dois, que são uma pessoa só, porque nosso Deus é um. Tá bom, minha gente? É isso. Por hoje é isso. Um beijo. Paz.